Olá pessoal, bem-vindos aí a uma disciplina de Física 3. Hoje estamos começando a nossa primeira aula gravada. Essa é uma aula que eu, estou fazendo isso aí para vocês, vou fazer essa revisãozinha de vetores, não era necessário, né? Não deveria ser necessário, mas eu sei que é bom dar uma recapitulada aí. Espero que quem ainda tá não quem não está simplesmente pegando e relembrando o que eu estou fazendo aqui é porque deve ter se saído meio mal nessa matéria e tem que pegar a fundo, porque vou falar para vocês Física 3 e Mecânica Vetorial é só cálculo vetorial. Se você não manja, se você não pega a fundo o cálculo vetorial, você vai ter muita dificuldade nessas duas matérias, né? Então, vamos lá. Primeiramente, lembrar o que é um vetor. Um vetor, ele tem que ter módulo, direção e sentido, certo? E um escalar, não. Então, isso aqui a gente já lembra. Tem que ter módulo, direção e sentido. A direção, ela pode ser dada simplesmente por, vertical ou horizontal, certo? E aí, o que vai... Se eu estou na vertical, eu posso estar indo para cima ou para baixo. Se eu estou na horizontal, eu posso estar indo para frente, para esquerda, para direita ou para trás, né? Só que eu posso estar no meio deles, eu posso estar indo para direita e para frente, para esquerda e para trás. E aí o que vai definir isso é um ângulo, né? Então, em geral, a gente tem um vetor. Esse vetor a gente pode colocar ele sempre em relação à origem. Quando eu tenho um vetor assim, gente, uma coisa assim importante, muita gente tem essa dúvida. Se eu tenho um vetor, vamos supor que ele tenha essas características. Ó. O módulo, normalmente, o módulo é dado pelo tamanho da seta. O tamanho da seta, de acordo com vai depender da escala. Dependendo da escala, a gente tem um tamanho da seta. Vamos supor que aqui seja velocidade. Seja espaço por tempo, né? Então eu posso falar que a cada 1 centímetro aqui é 1 segundo, e aqui a cada 1 centímetro é 1 metro. Aí eu vou ter o tamanho do meu vetor baseado, suponha que aqui eu tenha percorrido aqui, sei lá, aqui foram, daqui para cá são 10 metros, né? Então quer dizer que eu tenho que casar isso aqui com as minhas escalas de tal forma a ter um padrão. Então, por exemplo, se 10 metros, um de 5 metros tem que ter metade do tamanho dessa setinha aqui. Ele seria um deslocamento de 5 metros, poderia dizer assim. Então, um módulo, ele é o tamanho, é o valor numérico, né? Ops, que não tem acento. Numérico, é o valor numérico e tamanho da setinha. Visualmente falando, né, graficamente falando, o tamanho da seta. Né? A direção é dada pelo ângulo agora. É dada pelo ângulo. Que ângulo é esse? Aí você tem que definir. Padrão é definir um ângulo com a horizontal do eixo. Horizontal. Né? Então, e o sentido? Bom, o sentido é dado pela ponta da seta, né? Tá aqui, ó. Dado pela ponta da seta. Quer dizer que ele está indo nesse sentido daqui para lá, né? Então, é dado pela seta. Sentido é dado pela direção da seta. Porque essa seta poderia estar para cá, né? Do lado, na base dela, poderia estar para cá. É dado pela seta. Pela ponta. Ponta da seta. Tá. Agora, tem várias formas da gente representar vetores. A forma mais comum da gente representar um vetor de 2 dimensões é como sendo Vx e Vy. E de 3 direções, o vetor tem que ter a setinha, né? É o Vx, Vy e Vz. Uma outra forma da gente representar é a gente lembrar que em cada eixo
a gente pode escrever sempre, se eu tô num plano, gente, um plano aqui, ó, 2 dimensões, eu posso representar todos os vetores em função de 2 vetores pequenininhos, que a gente chama de versores. Seria o meu I chapéu, que é no eixo X, e meu J chapéu no eixo Y. O que é a característica? O módulo de I chapéu era igual ao módulo de J chapéu, que é igual a 1. É um vetor unitário, que a gente chama de versor, que a gente vai estar... versor nesse caso é porque a gente vai estar considerando todos os nossos vetores em função desses vetores I, J chapéu. Pensa o seguinte, suponha que eu tenho aqui um ponto, onde esse ponto ele é o equivalente a 3i chapéu, ó, 3i chapéu e 2j chapéu. Então eu venho aqui, ó, é a forma da gente, é a base, a gente fala que essa é a base do nosso vetor, porque ela é a base. Eu sempre posso escrever ele, meu vetor, como sendo uma combinação de vetores unitários I chapéu e com vetores unitários J chapéu. Fala assim, ó, ele tem esse meu vetor V, ele basicamente é 3 I chapéu, tem 3 I chapéu mais 2j chapéu. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele é composto por 3 vetores unitários horizontais e 2 vetores unitários verticais. Esse é meu vetor. Isso aqui é a mesma coisa de eu escrever assim, ó. 3 e 2. Da mesma forma. Então, a gente pode escrever o vetor desse jeito. E aí, aqui é bom para a hora de somar vetores. Porque se eu tenho um vetor assim, né? E eu defino um vetor U, que seria menos 3 não, menos 4 na I chapéu, mais 3 na J chapéu, eu posso, como é que eu faria a soma dos 2 vetores? Né? Supondo que fosse 2 forças, eu teria que somar as 2 forças vetorialmente. Então, eu posso falar que um vetor soma aqui é V mais U. Aí é só somar o I com I e J com J. 3i menos 4i dá menos 1i. 2 mais 2j mais 3j aqui é 2j mais 3j é 5j. Mais 5j chapéu. Ou eu posso escrever isso aqui como menos 1 e 5. Também é outra forma de escrever no vetor. Tratando de vetor de 2 dimensões aqui por enquanto. Tá. Então, o que a gente tem que lembrar? Como é que a gente tira um módulo de um vetor? Se eu tenho um vetor 2 dimensões, Vx e Vy, o módulo é simplesmente a raiz... esse trem chato. É a raiz de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. É a raiz do quadrado das componentes. Se eu tenho aqui em 3 componentes, Vx, Vy e Vz, isso aqui vai ser a raiz de Vx quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz ao quadrado. É sempre a raiz do quadrado, da soma dos quadrados das componentes. Né? Tá, e suponha que isso aqui é muito importante. Suponha que é o seguinte, eu tenho um vetor aqui. Então, módulo. Desculpa, gente, eu fiz um... Esse aqui é o vetor, né? O vetor é isso. Ok? Agora, o módulo que eu escrevi, a gente faz de outra forma. Deixa eu apagar isso aqui. O módulo, o vetor ele tem que ter componentes. Do jeito que eu coloquei aqui, não pode ser igual a isso aqui. Igual eu falei, o vetor é igual a isso aqui, que é igual. Isso aqui é o módulo, isso aqui é outra coisa. Então, o que a gente tem que colocar? Ó? Vou colocar assim. Módulo de V é igual. Ou, ao invés de módulo de V, eu posso simplesmente escrever V sem a setinha.
Nos dois casos aqui eu estou tratando de módulo. Tanto com o módulo de V com a setinha ou simplesmente o V sem a setinha. Ó, o V com a setinha só é vetor. Agora, se eu boto esse V com setinha entre as duas barras, é módulo. Ou eu simplesmente coloco o V sem a barra. Porque se eu sei que ele é um vetor, eu sei que o V é um vetor, e eu estou escrevendo ele simplesmente sem a barrinha aqui em cima, sem a setinha em cima, eu sei que é o módulo dele, tá? Então, mesma forma de você escrever módulo. E agora, e se eu quero o seguinte? Eu quero um vetor direção apenas. Vetor direção. O que seria um vetor direção? Suponha que eu queira o seguinte. Vou dar um exemplo mais clássico para vocês. Isso aqui é muito utilizado principalmente em mecânica vetorial. Suponha que eu tenho esses pontos. Eu tenho aqui e aqui. Eu quero saber qual que é o versor. Eu tenho o ponto A e o ponto B. A, B. Eu quero saber, primeiramente, qual que é o vetor que vai de A para B. Já vou colocando aqui. Qual o vetor que vai de A para B? Ou seja, é um vetor que vai daqui para cá. Ó. Essa é a primeira pergunta. Bom, nesse caso, é simplesmente... Primeiro eu não vou colocar valores, mas a resposta é simplesmente ao final menos inicial. Final menos inicial. Lembra como se fosse um delta. Então, resposta é B menos A. Só fazer o ponto B menos o ponto A. Então, vou colocar aqui uns números. 1, 2, 5 e 4, por exemplo. Então, B menos A, eu vou chamar de vetor AB. O que seria? B, vamos botar os pontos, o ponto B é 5 e 4, menos o vetor A, que é x igual a 1, y igual a 2. Então, 1, 2. Que é igual a quanto? X com x, y com y. 5 menos 1, 4. 4 menos 2, 2. Então, esse é o vetor AB. Tá. Agora, suponha que eu te perguntasse. Qual... 2 aqui. Qual o vetor unitário na direção AB? Qual o vetor unitário na direção AB? Aqui eu tenho um vetor que vai de A para B. Ele está nessa direção, beleza? Aqui, ó. Qual que é a direção? É fácil, depois a gente pode até calcular o ângulo aqui. Depois a gente vai calcular o ângulo para a gente definir qual que é a direção dele, o vetor AB. Tá? Então, qual o vetor unitário na direção AB? O que quer dizer isso? O vetor AB, né, que obviamente está na direção AB, é o 4 e 2. Ele não é um vetor unitário, porque o módulo disso aqui não é 1. Vamos ver? Módulo de AB vai ser o quê? Raiz de 4 ao quadrado, né, x ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Mais 2 ao quadrado. Então, isso aqui vai ser quanto? 16 mais 4, 20. Então, a gente tem aí raiz de 20. Então, vamos arredondar aqui. Raiz de 20, 4,47. 4,47. Vamos botar que isso aqui está em metros. Pode ser metros.
Então aqui é xy em metros. Estão vendo? O módulo não é 1. Se o módulo não é 1, e agora eu quero saber, tá, eu quero um vetor na direção, na mesma direção desse, só que eu quero de módulo 1. Por quê? Por que que a gente quer isso? Tenta acompanhar comigo aqui qual que é a lógica por trás. Qual que é a lógica por trás de eu querer um vetor que seja unitário em certa direção? Suponha que eu esteja fazendo uma força que vai de A para B. Qual a direção? Vamos supor que eu estou empurrando um pau aí, que esse pau está na direção AB, ele está aí nessa direção certinho, eu estou empurrando esse pau. Certo? Aí eu quero saber qual que é o vetor força. Qual que é o vetor força nessa direção? Aí eu estou fazendo uma força de 100 newtons, vamos falar assim, eu estou falando 100 newtons nessa direção. Aí você fala, então tá, eu tenho o vetor AB aqui que é 4,2, aí é só multiplicar por 100 da força, 100 newtons, que aí vai estar nessa direção, mas aí qual que é o problema? O módulo disso aqui não é 4,47 desse vetor? Se eu multiplicar 100 por 4,47, vai ficar 447, vai alterar o valor da força. Eu não quero que altere o valor da força. Eu quero que a força continue 100, mas eu quero ela naquela direção, na direção AB. Então o que eu tenho que fazer? Multiplicar por um vetor que tenha módulo 1. O mesmo vetor que vai na direção AB, porém de módulo 1. O que seria esse vetor? Seria isso aqui, ó. Acompanha comigo. Seria um vetorzinho pequenininho aqui, ó. Que eu vou chamar de AB chapéu. AB chapéu. Esse AB chapéu é o meu vetor que está na direção de A e B, mas que ele tem módulo 1. Por quê? Porque se eu quiser falar, eu tenho uma força nessa direção. Aí é só pegar o valor da força, quantos newtons? 100 newtons. E multiplicar por esse vetor direção. Aí pronto, eu vou ter uma força de 100 newtons naquela direção, porque o módulo desse vetor é 1. Então por isso que a gente quer um vetor de módulo 1. Mas para isso, aqui, vamos ver aqui, como achar um vetor de módulo 1. Que é a parte que vem agora. A gente tem que lembrar. E eu quero que vocês lembrem isso aqui usando a lógica. Pensa comigo. Fala, nossa, eu tenho um vetor. O vetor é esse aqui, ó, 4,2. Tá? O AB. Como é que ele tem módulo 4,47? Não tem módulo. Como é que eu transformo esse vetor de tal forma a ele se manter na mesma direção, porém ele tem um módulo 1? Como? Então, pensa. Esse vetor AB meu não tem módulo, direção e sentido? Certo? O que eu quero que se mantenha? Eu não quero que a direção e sentido não seja a mesma. Que eu quero um vetor unitário e um módulo 1 na direção desse vetor aí. Bom, se eu quero isso, eu quero um vetor que tenha a mesma direção e sentido desse, porém que tenha módulo 1. Bom, se esse vetor tem módulo, direção e sentido, e eu quero que esse módulo seja 1, o que eu faço? E mantenha a direção e sentido. É só pegar o vetor e dividir pelo módulo. Pensa. Se ele tem um módulo, direção e sentido, eu divido pelo módulo dele, o módulo corta módulo com módulo, dá 1. E sobra só a direção e sentido com o módulo 1. Então, como é que a gente faz? Se eu quero o AB chapéu, o chapéu é sempre módulo 1, viu, gente? Um vetor unitário. Eu pego o meu vetor AB e divido pelo módulo do vetor AB. Então, dividir pelo módulo, ou seja, isso é válido sempre, gente. Todo vetor unitário é só pegar o vetor e dividir pelo seu módulo. Nesse caso, é só pegar então o vetor 4,2 e dividir pelo módulo. O que é o módulo? 4,47. Ah, professor, como é que eu faço isso? Divide separado. Eu divido o 4 por 4,7 e o 2 por 4,7. Vai ficar como então? Tenho 4 dividido por 4,47
Eu tenho 0,3 casas é o suficiente, tá, gente? Sempre quando fizer isso. Porque a gente sempre coloca seno e cosseno com 3 casas. Então, isso aqui está relacionado com seno e cosseno. 895. 0,895. O que mais? 2 dividido por 4,47. 2 dividido por 4,47. 0,447. 7. Pronto. Será que isso aqui tem módulo 1? Vamos ver se isso tem módulo 1? Confirmar se o módulo do AB chapéu é igual a 1. Vamos lá. Isso aqui vai ter que ser raiz, né? Disso ao quadrado mais isso ao quadrado. Bom, façam essas contas. De 0,895 ao quadrado mais 0,447 ao quadrado. Vocês vão ver que vai dar bem próximo de 1, porque não dá exatamente 1 que a gente está arredondando, né? 0,895 ao quadrado mais 0,447 ao quadrado deu 1,000834. 834. Então tá vendo que isso aqui é praticamente 1. Então de fato isso tem módulo 1. E aí, então o que a gente queria? Qual o vetor unitário na direção AB? Esse vetor unitário então é esse daqui, ó. É o versor, né? Então tem que o meu AB chapéu é 0,895 e 0,447. Esse vetor unitário, gente, ele já nos dá o ângulo imediatamente. Que olha só o que eu tenho, olha que legal. Eu tenho esse vetorzinho unitário, então vou botar ele aqui, ele está aqui, e ele tem um certo ângulo. Como esse aqui é θ, olha só, que é θ, né? Esse aqui eu sei que é módulo 1, né? Então vamos, quando eu multiplicar, deixa eu falar aqui que é x e y, o que seria x, gente? O x não está com o ângulo, não seria 1 vezes cosseno de θ? 1 vezes cosseno de θ. E o y? Não seria 1 vezes seno de θ? 1 vezes seno de θ? É triângulo, gente. Então, cosseno de θ, seno de θ. Então, quando a gente acha esse aqui não é o x, esse aqui não é o y, quando a gente acha o vetor unitário, a gente acha a direção. A direção é dada pelo ângulo. Aqui, 0,895 é o cosseno de θ e 0,447 é o seno de θ. Então, se a gente quiser um ângulo, como é que a gente vai lá na calculadora e tira os cosseno a menos 1? Então, por exemplo, θ é cosseno a menos 1 de 0,895. O que é isso, professor? Cosseno a menos 1. Essa é a forma de você, na calculadora você vai ver lá. Às vezes está cosseno menos 1 ou a cosseno. Depende da calculadora. Quer dizer que é o arco cosseno. O que é isso? É o ângulo cujo cosseno, não quero o teto não é o ângulo, ele é o ângulo cujo cosseno é 0,895, você está tirando o inverso dele. Então você vai na calculadora e tira o ângulo cujo cosseno é 0,895. Então, então você pegar lá e fazer o arco cosseno 0,895, você encontra em radianos ou em graus. Vamos colocar aqui em graus, para a gente ver, 26,49 graus. Tá? Então, mesma coisa aqui, só a forma de... Então aqui a gente acha, vamos olhar o seno para ver se bate, né? O seno 0,447, se a gente tirar o arco seno, vamos ver. Tirar o arco seno e ver se a gente acha o mesmo valor. Arco seno de 0,447. E aí a gente acha, tem que achar, né, o mesmo valor em graus. Arco seno, vou colocar aqui. Em inglês é sin. 0,463. Tá vendo? Desculpa, esse aqui está em radianos. Vamos ver em graus. 26,55 graus. Dá uma diferencinha aí por causa de arredondamento.
Vai dar uma diferença por ponto de arredondamento, mas não tem problema. Tá? Então, a gente aprendeu o que aqui? Como tirar um módulo e como achar o ângulo. Né? Primeiro, módulo a gente sabe. Vai lá, raiz deles, beleza. Eu quero um vetor unitário naquela direção. A primeira coisa que a gente viu, na verdade. Se eu quero um vetor que vai de A para B, eu faço o ponto B menos o ponto A. Achei o vetor que vai de A para B. Tá aqui, o 4 e 2. Ele não é unitário, eu quero um vetor unitário na direção dele. Acho o módulo dele. O módulo é 4,47. Tá bom? Agora, eu quero o vetor unitário na direção do AB. Eu pego, então, o vetor e divido pelo módulo. E eu divido cada um, né? 4 por 4,47, 2 por 4,47, eu tenho o meu vetor unitário. Eu vi aqui que dá realmente módulo 1. Com esse vetor unitário eu consigo saber o ângulo que ele faz com o eixo X. Tá? Toda vez, esse ângulo que a gente está encontrando aqui é com o eixo X sempre. O eixo X. Por quê? Olha aqui o jeito que eu fiz, ó. Eu não botei o θ aqui no eixo X, ó. Então, como é que eu cheguei nessa conclusão que isso aqui era exatamente seno e cosseno? Porque como ele tem módulo 1, a hora que eu acho o x e o y, dá exatamente 1 vezes, x é 1 vezes cosseno de θ e y é 1 vezes seno de θ. Então, esse valor que a gente encontra aqui já é o próprio cosseno e o seno de θ. E então, a gente tira o cosseno a menos 1 ou seno a menos 1 e a gente tem então a gente tem o valor do ângulo que a gente queria então. Tá? Então vamos para a próxima parte. Que é projeção de vetores. Projeção de vetores. Como é que a gente faz projeção de vetores? Sempre que você tiver um vetor que ele não esteja no eixo x e no eixo y, a gente tem que necessariamente colocar ele no eixo x e no eixo y. Então vamos lembrar como que a gente faz isso? Eu tenho aqui um vetor. Eu ponho que agora eu sei que ele faça um ângulo θ aqui. Θ. Aqui é o V. Eu sei que eu sempre vou ter, então, o meu Vx, que é esse, e o meu Vy, que é esse, né? Que é o mesmo daqui, né? Vy. Então, lembra a forma mais simples, sempre se encontrar, né? Só para... Já estão carecas de lembrar disso aqui, mas... Eu pego aqui, Vx, Vy. Eu sei que vai ser o V, o próprio V, né? Vezes seno, ou seja, a hipotenusa, vezes seno ou vezes cosseno. Qual que é seno e qual cosseno? É só ver, ó, o Vx não está com o ângulo, ó, não está encostado, o θ não está encostado no Vx, então está com o ângulo é cos vezes cosseno de θ. O Vy, ele não está sem o ângulo, tá vendo que quem está com o ângulo é o Vx, logo o Vy está sem o ângulo, está sem o ângulo, seno de θ. Acabou. Então sempre a gente tem que fazer isso. A gente deixa todos os vetores com as suas componentes x e y. E aí depois é só a gente somar x com x e y com y. X, o que está para a direita é positivo, o que está para a esquerda é negativo. Y, o que está para cima é positivo, o que está para baixo é negativo. Então, suponha que a gente tenha o seguinte. Vamos fazer um probleminha aqui. Exemplo. Eu tenho aqui e aí eu tenho 3 vetores. Vou pegar esse vetor aqui. Supor que são forças, tá? Vou falar que essa força, essa aqui é a F1. Eu vou falar que eu tenho aqui a minha F2.
E a minha F3. F1, F2 e F3. Cada um tem o seu ângulo. Vou falar que a de F1 é 30 graus, a F3 é 45 graus e a F2 é 20 graus. Aí eu falo para você, bom, suponha que então tem um ponto e esse ponto tem 3 forças aplicadas nesse ponto, F1, F2, F3. A gente vai ver muito isso agora em força de Coulomb, força elétrica. A gente tem uma carguinha, várias carguinhas atuando sobre ela, várias carguinhas fazendo uma força sobre uma carguinha, então sobre essa carguinha vai ter várias forças. Então isso aqui já é um exemplo de elétrica aplicada. A diferença que é o que? Qual que é a diferença? Lá você vai ter que calcular as forças. Cada força vai ser K vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Aí você calcula F1, F2, F3, o valor, o módulo, que a direção em sentido é dada pelos vetorzinhos aqui, o ângulo, né? Agora o módulo vocês calculam por essa forma. Só que aqui eu vou estar dando, vou falar para você que F1 é igual a 100 newton, F2, é um módulo, hein? F2 igual a 200 newtons e F3 igual a 150 newtons. Tá. Agora eu quero saber o seguinte. Quanto vale... Qual que é a força resultante? Qual a força resultante? Bom, então o que a gente tem que fazer cada vetor desse vai virar 2. Né? Cada vetor desse aqui vai se transformar em 2 vetores. Eu vou ter F1x. Vou botar aqui, ó. Eu vou ter isso aqui é a mesma coisa eu ter um vetor para cima, que é o F1y, e um vetor para a direita, que é o F1x. O F2 é a mesma coisa eu ter um vetor para baixo, que é o F2y, e um vetor para a esquerda, que é o F2x. E o F3 é a mesma coisa eu ter um vetor para cima, que é o F3y, e um vetor para a esquerda, que é o F3x. Agora vamos calcular cada um deles. Vamos começar com F1. F1, eu tenho F1x e F1y, né? Então, vamos colocar aqui, ó. F1, vou começar a calcular. F1x e F1y vai ser o quê? Bom, F1x não está com o ângulo? Está com o ângulo, né? Então, F1x é F1 vezes cosseno de θ, vezes cosseno de 30. Mas o que é? O que é o F1? O F1 foi dado. Aqui é dado. Lá no problema do campo elétrico, vocês vão ter que calcular pela fórmula. Então, eu tenho 100 vezes cosseno de 30. Cosseno de 30, 0,866. Vou colocar direto já. Então, isso aqui dá 866 newtons. F1, desculpa, 86,6. 86,6. F1y é F1 seno de 30, né? Porque se um é cosseno, outro é seno. É só olhar aqui que o F1y está sem o ângulo. Então, F1 vezes seno de 30 é 100, que é o valor do F1 que foi dado, vezes seno de 30, que é 0,5. Isso aqui dá 50 newtons. Agora vamos para o F2. F2x e F2y vai ser sempre o F2 vezes seno ou vezes cosseno. Vamos olhar. Sério. F2, ó. O F2y agora é que está com o ângulo. Olha aqui o ângulo e o F2y. Então, se ele está com o ângulo, então ele que vai ser F2y, que vai ser F2 vezes cosseno de 20. F2y, F2 vezes cosseno de 20. E o F2x? O F2x está sem o ângulo, olha ele aqui. Se ele está sem o ângulo,
F2 vezes cosseno. Mas se esse aqui é seno, né? Desculpa, está sem um ângulo seno. Se esse aqui é cosseno, o outro necessariamente tem que ser seno. Bom, com isso então, multiplicando, vou fazer as multiplicações. Eu tenho 200 vezes seno de 20. Vamos olhar aqui quanto que é o seno de 20. 0,342, sempre com 3 casas, viu gente? Seno e cosseno, já colocam isso aí na cabeça, sempre com 3 casas, não esqueçam de arredondar certinho. E o F2, 200 vezes 0,342, então eu tenho 68,4 newtons. E o F2Y é 200 vezes o cosseno de 20. Cosseno de 20, 0,939. Olha só, 939,6. Tem que arredondar, então fica 0,94. Veja, vocês acompanhem esse arredondamento aí. 0,94, que era 939,6. Eu tenho que arredondar para cima, então 0,94. Então, vezes 200. Então, 187,9. Vou botar aí, 187,9 newtons. Tá aí. Agora, o F3. Eu tenho F3x e F3y. Vai ser F3 vezes seno ou F3 vezes cosseno. Todas projeções é isso. Então agora, ó. 45 é a mesma coisa, mas vamos lembrar. F3x tá com ângulo. Então é vezes cosseno. F3x é F3 vezes cosseno de 45. E o F3y é vezes seno de 45. Ele está sem um ângulo. Então isso aqui tem. O que é F3? É 150. Cosseno de 45 é 0,707. Aqui também é 150 vezes... O seno também é 0,707, porque é 45 graus, né? 45 é o mesmo, é um ângulo que divide ao meio 90 graus, né? Então, 150 vezes 0,707, 0,707 é 106,05. 106,05. Tá. Por último, vamos montar agora. A gente vai ter uma força resultante em X e uma força resultante em Y. Vamos montar em X. É só olhar para cá. Ó. Quais as X que a gente tem? A gente tem essa tá para a direita é positivo. Essa tá para a esquerda é negativo. Essa tá para a esquerda também é negativo. É só acompanhar a setinha. Ó. Essa tá para a esquerda, essa tá para a esquerda. Essa está para a direita. Então, eu vou ter ó, F1x menos F2x menos F3x. Então, fica F1 que está para a direita e os que está para a esquerda é negativo. Só isso, gente. Lembra isso. Direita. Direita ou esquerda. Direita positivo, esquerda negativo, né? Então, F2x aqui. F3x, apagar isso riscando demais. Então, ó, fica F1x, porque está para a direita, menos F2x, porque está para a esquerda, e menos F3x, que está para a esquerda. Em Y, vou deixar montado aqui. Em Y eu tenho 2 para cima, né? O F1 está para cima, tá vendo aqui o setinho para cima? E o F3 também está para cima. Então tem 2 para cima, tem 2 positivo. F1 mais F1y mais F3y menos, porque está para baixo, né? O F2y. Então, F1y mais F2y menos F3y. Pronto. Gente, professor, toda vez vai ser desse jeito aqui? Não, gente. Cada problema você vai olhar para o seu. Olha só como foi
eu tinha os vetores F1, F2, F3. Aí eu escrevi aqui o F1x, F1y, F2x, F2y, F3x, F3y. E vi quem que tá para cima, quem que tá para baixo, quem que tá para direita, quem tá para esquerda. Aí eu simplesmente faço as resultantes em x. Eu vou pegar, ver quantas tem em x. Eu tenho 3, F1x, F2x e F3x. Os que tiver para direita é positivo, que tiver para esquerda é negativo. Pronto. E em y, o que está para cima é positivo, o que está para baixo é negativo. Então não tem segredo. Agora vamos fazer tudo então, ó. F1x é 86,6 menos F2x, que é 68,4. 68,4. Menos F3x, que é 106,5. 5. Vamos ver então. Quanto dá isso aí? 86,6 menos 68,6 menos 68,4 menos 106,5 menos 88,3. Vou botar em outra cor aqui. Menos 88,3. Menos 88,3. Em FRY, fosse resultante em Y, eu vou ter. Aqui é Newton, tá? Não deu. Em Y eu vou ter então, vamos lá, F1Y, que é 50, mais F2Y, que é 187,9, tá aí, menos F3Y, que também é 106,5, menos 106,5, não tenho, 50 menos, mais, né, 187,9 mais, menos, quer dizer, 106,5, 131,4, positivo, 131 newtons. O que eu faço agora então? É sempre o mesmo passo. Pegou todas as forças, achou suas componentes x e y, acha a resultante em x, acha a resultante em y. Só lembrar o que é positivo e o que é negativo. Achou a x e a y, você chegou num vetor só. Todos aqueles vetores é como se eu pudesse trocar para apenas um vetor. Como que é esse vetor? Vamos colocar ele aqui. Todos esses vetores podem ser trocados por apenas um único vetor dado pelo vetor resultante. Vamos botar o x e o y. O x é menos 88,3, vamos colocar, sei lá, aqui, menos 88,3, e em y mais 131,4, então, sei lá, por aqui, maior um pouco, 131, desculpa, gente, é isso mesmo, 131,4 em y. Então, como é que sai o meu vetor? Meu vetor é esse aqui, ó. Sai, agora junta os dois pontos. Juntou os dois pontos. Aí eu vou pegar o quê? Ó, o vetor que sai daqui vai para lá, ó. Então é como se fosse uma carguinha. O que quer dizer esse vetor resultante? Se for uma força, vamos supor que tivesse 3 forças sobre uma carguinha. Essa força resultante está me dizendo que essa carguinha, no final das contas, ia se mover nessa direção que está a setinha da força. E ela ia acelerar nessa direção. E aí, se eu te perguntasse, qual que é o ângulo, com que ângulo é que ela vai se mover com relação ao eixo X? E aí? Qual seria, então, o ângulo? Aqui é a trigonometria básica, gente. Como é que é a trigonometria aqui? Eu só quero achar o θ. Como é que eu acho o θ da forma mais simples? Se eu tenho o x e o y, é só tangente. Lembra o que é tangente? Tangente de θ
Sempre a tangente. Tangente de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. O oposto é esse. O que é? É o y. 131,4. Dividido pelo cateto adjacente, que é esse aqui que é o x. 88,3. Então, dividindo um pelo outro aí, eu tenho 131,4 dividido por 88,3. Esse trem que usa ponto, saco. 131,4 dividido por 88,3. 1,488. 1,488. Tá. Qual que é o ângulo então, professor? Essa é só a tangente. Então, vamos pegar lá, o θ vai ser o tangente a menos 1 de 1,488. Vai lá na calculadora e tira então o arco tangente disso daí. A tan de 1,488. Que vamos ver em graus, né? Me deu em radianos aqui, eu quero ver em graus. Estou usando um programa. 56,1 graus. 56,1 graus. Então, se eu te pergunto então, olha qual que seria a pergunta que eu ia fazer nesse problema. Suponha que uma carga se encontra na origem e 3 outras cargas estão fazendo uma força, né? Uma força eletrostática sobre essa carga no meio. Aí eu dei as distâncias delas, o valor de cada carga, e você achou F1, F2, F3. Suponho que você achou esses dois valores aqui. Vocês ainda vão aprender como é que faz essas forças, tá? Por enquanto, suponho que você calculou e chegou aqui. Aí, beleza, eu tenho 3 forças. Quero saber qual é a força. Primeira coisa, qual que é a força resultante? Força resultante, eu vou lá e acho então as forças em x e em y de cada um deles, F1x, F1y. Acho a resultante baseado no meu desenho. Eu vou lá, o que está para direita, o que está para esquerda. Isso aqui, gente, cada problema, ó, vai ser F1x menos F2x menos F3x. Isso depende do problema especificamente. Eu olho para a setinha e vejo, se está para direita é positivo, se está para esquerda é negativo. Não esqueçam disso. Aí, achei a força resultante em x e em y. Pega ela aqui e coloco aqui no eixo. Vamos colocar no eixo. Esse é positivo, o força resultante em y é positivo, então por isso que está no eixo positivo. Esse aqui é menos 88,3, então por isso que está no lado esquerdo aqui em x, ó, menos é negativo. Então achei minha força resultante, está aqui, que vem daqui para cá. Fala, qual que é o ângulo que essa força resultante está? Com que ângulo que essa tá, com o eixo x que essa partícula, que essa carga vai se mover? Aí a gente foi lá e tirou tangente de θ, cateto oposto sobre adjacente, e achou o ângulo. Beleza. Aí falta só uma coisa. Qual o valor da força resultante? Nós achamos a força resultante. Qual que é a força resultante? Vamos escrever ela aqui. Força resultante, vetor, é a força em x e a força em y. Tá aqui, a força em x é menos 88,3. Vou botar ponto 3 e 131,4. Beleza. Esse é meu vetor força resultante. O vetor é o que me dá esse daqui com esse ângulo aqui. Agora eu quero o módulo. Módulo de força resultante é a raiz 88,3 ao quadrado mais 131,4 ao quadrado. Professor, você não colocou negativo. Negativo ao quadrado é positivo, então tanto faz. Então eu tenho 88,3 ao quadrado mais 131,4 ao quadrado, e agora eu tiro a raiz disso aí, que é 158,3 newtons. Então o que eu posso falar sobre esse problema? Bom, as 3 cargas vão agir sobre a carguinha no centro, né?
vai ter uma força resultante tal que essa força ela está para o lado, ela está para a esquerda e para cima, fazendo um ângulo de 56,1 graus com o eixo X e com um módulo de 158,3 newtons. Ponto. Tudo que a gente vai fazer aqui, gente, é baseado nesse tipo de problema. A gente sempre vai estar fazendo isso, pegando vetores, achando as componentes, as x e y, achando a resultante e encontrando a resultante. Ponto. É assim que vai ser, várias cargas, sabe? Então, com essa revisão, eu cobri tudo que podia cobrir de vetores para vocês. São vetorial, tudo mais. A única coisa que faltou eu cobrir é produto escalar, que a gente... Não, produto escalar vocês vão ver mais em mecânica vetorial. Vou deixar para vocês mecânica vetorial, que é simples, é x com x, y com y. É um produto escalar, é um produto que transforma dois vetores em um escalar, né? Em um número, né? Então, se eu tenho lá, por exemplo, se eu tenho trem chato. Eu tenho dois vetores, Vx e Vy. Vx, Vy. V e U. V e U. O produto escalar é V pontinho U. Isso aqui vai ser o quê? Mesma coisa que Vx, Vy, produto escalar com o x e o y. E aí como é que a gente faz produto escalar? É x com x, y com y. Vx o x mais Vy o y. Pronto. Mas a gente vai ver pouco isso em Física 3. Você vai ver mais isso em mecânica vetorial. Bom, então acabou essa aula de revisão. Por hoje é isso aí. E aí depois na próxima aula a gente já começa com carga elétrica. Então, até mais, pessoal. Um abraço.